Olá, boa noite a todos os irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa iluminar cada um de nós nessa noite com a mensagem que será apresentada para edificação do nosso caráter e também preparar-nos para os dias próximos que virão. O tema dessa noite que eu quero apresentar: Eis que cedo venho. E o verso de meditação desse estudo encontra-se em Lucas 12, 37. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e, aproximando-se, os servirá. Então aqui é dito para nós nesse verso que bem-aventurado é aquele que, no momento em que Jesus vier, no momento em que ele estiver aproximando, nós possamos estar vigilantes. Aqui em Desejado de Todas as Nações, página 634, é relatado para nós que Deus sempre tem advertido os seres humanos quanto aos juízos futuros. Aqueles que tiveram fé na mensagem enviada por ele para seu tempo e agiram segundo essa fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam dos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Então aqui Jó logo de início vem falando que aqueles que tiveram a oportunidade do conhecimento da verdade e permaneceram firmes, escaparam da destruição em todas as eras em que Deus agiu diante da humanidade incrédula e desobediente. Agora vem citando aqui o caso de alguns personagens bastante conhecidos no nosso meio e também nas Escrituras. A Noé veio a palavra: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim. Está em Gênesis 7:1. Noé obedeceu e foi salvo. Também outro personagem, a Ló, foi enviado a mensagem: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Ló se colocou sob a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Da mesma forma, os discípulos de Cristo foram avisados quanto à destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da ruína iminente e que fugiram da cidade escaparam da destruição. De modo semelhante, hoje somos avisados sobre a segunda vinda de Cristo e a destruição que virá sobre o mundo. Aqueles que ouvirem a advertência serão salvos. Então aqui é nos dito de uma advertência para os nossos dias, da iminente ira de Deus, do iminente juízo de Deus que ora tem caído sobre a terra e se avolumará consequentemente à medida que o tempo vai passando. Quero ler aqui aos irmãos também, extraído de uma das lições da Escola Sabatina, onde é nos dito qual é essa advertência para os nossos dias. E vem aqui nos dizendo que não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação com relação aos Estados Unidos, o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então vejamos aqui, irmãos, que esse arrogar
que nós já estudamos em várias lições do passado, em várias mensagens aqui apresentadas nos cultos, que quando a nação dos Estados Unidos tivesse a pretensão ou o arrogar-se para que seja colocado um decreto, haveria então de desencadear vários acontecimentos como nós temos visto. E esse arrogar-se já ocorreu lá no passado, que nós sabemos que por meados de 1888, onde houve uma tentativa de se aprovar esse decreto dominical que nós tanto aguardamos. E aqui na continuação, vem nos dizendo aqui a advertência e o conselho para nós, para não incorrermos em perdas eternas. E agora, em vez de buscarmos dispendiosas moradas aqui, devemos estar nos preparando para mudarmos para um país melhor, isto é, o celestial. Em vez de gastar o nosso dinheiro em nos comprazer a nós mesmos, cumpre-nos estudar a maneira de economizar. Então está no Quinto Testemunho para a Igreja, página 464, 465. Assim é o conselho para nós nos dias de hoje. Quero ainda dizer para os irmãos, na continuação do estudo, que como não sabemos a hora exata da vinda de Jesus, somos advertidos a vigiar. E qual é o benefício dessa vigilância? Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Os que vigiam à espera da vinda do Senhor não aguardam de forma ociosa, ou seja, está sempre atento, está sempre trabalhando, está sempre transmitindo a mensagem que ora tem sido apresentada. A expectativa pela vinda de Cristo deve levar as pessoas a temer ao Senhor, bem como seus juízos contra a transgressão. Então é um trabalho que nós temos que fazer com as pessoas. É de um trabalho de colocar medo? Não, é de colocar que uma iminente ira e um iminente acontecimento que ora vem ocorrendo na terra deve despertar as pessoas, orientar para o que elas devem fazer para se preparar, a não estar no lugar errado pela forma dos acontecimentos ocorridos. Deve despertá-la para o grande pecado de rejeitar sua oferta de misericórdia. Então, resistindo à misericórdia de Deus, nós estamos retardando a nossa salvação. Os que aguardam o Senhor purificam o coração pela obediência à verdade. Com a vigilante espera, combinam ativo serviço. Como sabem que o Senhor está próximo, seu zelo é renovado para colaborar com as forças divinas para a salvação de pessoas. Esses são os sábios e fiéis servos que dão o sustento ao devido tempo. Então, pessoas que estão sendo sábias, fiéis, vigilantes, eles darão a palavra no tempo certo, como é a qual nós estamos vivendo. Estão declarando a verdade especialmente relevante para esse tempo. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés declararam a verdade para seu tempo, assim os servos de Cristo hoje darão a advertência especial para esta geração. Então, o que nós aprendemos com os nossos antepassados, com os patriarcas, os profetas, quanto à relação a este assunto da iminente volta de Jesus, os iminentes juízos caindo sobre a terra, a advertência e o conselho para que nós possamos sair do lugar em que os juízos de Deus mais se desenvolverão, nós temos então que aprender e tomar a decisão certa, assim como Noé, Enoque, Ló tiveram então a habilidade e a compreensão e também de aceitação do mandado divino. Quero ainda aqui continuar no assunto de que nós estamos estudando, falando aqui
que o momento atual é de grande interesse para todo o ser que vive. Governantes e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, intelectuais de todas as classes, têm sua atenção fixa nos fatos que se desenrolam à nossa volta. Estão observando as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Isso é uma coisa que nós temos observado, né? Vários comentários políticos, vários comentários dos acontecimentos que ora ocorrem, a preocupação dos governantes em como proteger essa terra dos juízos que vêm caindo por conta que a consciência deles tem que o planeta está sendo afetado pela destruição e pela ação do homem. Observam a atenção que está se apoderando de todos os elementos terrestres e reconhece que algo grande e decisivo está para acontecer. Então nós estamos sempre vivendo em ansiedade, porque hoje acontece uma coisa, daqui um dia acontece outra e a ansiedade toma conta das pessoas. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise sem precedentes. E assim temos visto, assim tem acontecido, e os homens estão então preocupados como fazer para desacelerar esses acontecimentos, que nós sabemos que não vai ocorrer da forma que eles querem. A Bíblia, e apenas ela, permite ter uma visão correta dessas coisas. Nela estão reveladas as grandes cenas finais da história deste mundo. Os acontecimentos que anuncia já estão lançando suas primeiras sombras. O som da sua aproximação faz tremer a terra, e os homens desmaiam de terror. Esse texto está aqui em Profetas e Reis. Hoje, os homens e as nações estão sendo avaliados pelo prumo na mão daquele que não erra. Por sua própria escolha, todos estão decidindo seu destino. O Deus está conduzindo todas as coisas para alcançar seus objetivos. Então, os acontecimentos que ora ocorrem em nosso tempo têm sido então o motivo dos homens se preocuparem, ficarem ansiosos quanto aos acontecimentos. Quero ainda me estender um pouco em mais duas pequenas leituras e termino com um texto da Bíblia. Aqui diz para nós que agora, nós aqui, você que está ouvindo a mensagem, está sendo chamado a ser diligente no emprego de todo o recurso da graça, a fim de poder ser transformado no caráter e crescer à estatura completa em Cristo Jesus. Então, eu e você estamos tendo todas as oportunidades possíveis e nós não devemos desperdiçar, porque chegará o tempo, se nós estivermos no lugar errado e não atender a advertência que a todos nós é chegado constantemente, aos apelos, nós temos que ser vigilantes, é assim que está dizendo para nós. Aqui ainda vem dizendo para nós, dê atenção às palavras de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. São tomadas por Cristo amplas providências para satisfazer o coração que tem fome e sede de justiça. Então aqui é um chamado para nós, não desperdice esse chamado, tome a decisão certa na sua vida, não demore, não tarde, porque os lugares onde Deus haverá de mostrar que Ele está se aproximando, haverá de acontecer em grandes centros populosos, centros urbanos, e nós não devemos estar nesse lugar. Para finalizar esse estudo, quero ler dois textos bíblicos para nós encerrarmos. Onde está aqui em Apocalipse 22, 12, diz para nós aqui, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Verso
Verso 20: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, finalizando esse estudo, eu peço aos irmãos que possam orar nesse sentido, para que Deus abra as portas e o caminho, e os irmãos possam tomar decisões firmes a favor da verdade, para que possam também recuperar aqueles que já se foram, que deram as costas para a verdade, e que nós possamos ser vigilantes a cada instante de nossa vida. Que Deus abençoe a todos e que esta noite vocês possam ir para as suas camas no orar e ter um conserto de Deus, para que possa abrir a porta para o teu desejo. Graça e paz é o que eu desejo para cada um de vós. Amém.